eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falo o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizes, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. A palavra do Senhor deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira e provou isso. Enviou o seu próprio Filho, não poupou o seu próprio Filho. Então o Espírito Santo revela Deus, aí manda eu olhar para Deus. Aí esse Deus, que o Espírito Santo me leva a olhar, manda eu olhar para o Filho. Aí o Filho fala: eu estou indo, mas está vindo outro. Aí esse Salvador manda eu agora olhar para o Espírito e fala: ele vai receber o que é meu e vai anunciar a vocês, vai revelar toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Agora quem opera está vindo em meu nome para fazer a obra que Deus quer. E nisso tudo o Pai é glorificado. Amém? Então a Trindade operando poderosamente, não tem falha. Não tem. Amém? E aqui Deus conversando, mandando um recado para o povo, através do profeta Jeremias, para o povo dele, Israel. E hoje o povo de Deus é a igreja reunida. Amém? Hoje o povo de Deus é a igreja reunida. E tem um ser que opera no líder e na igreja para que a obra seja feita. O Espírito Santo, que faz tudo em nome de Jesus. Amém? É uma verdade, é a verdade absoluta. Se eu falar de Deus, falar de Jesus e agir sem a inspiração do Espírito Santo, é simplesmente um falso discurso. Eu não tenho Deus, nem tenho Espírito, nem tenho Jesus. Amém? Se as palavras não estiverem de acordo com a inspiração do Espírito Santo. No 7, no versículo 7, no 21, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é para o povo de Israel. Amém, irmão? Agora, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Toda a palavra do Antigo Testamento é a palavra de Deus. E quando ela é aplicada da maneira correta, surte efeito, vem para o novo, se encaixa.
porque o mundo espiritual chegou com Jesus Cristo. É em Cristo que nós temos a nova vida. No Antigo Testamento, impossível, porque a lei foi só para revelar o pecado, não para salvar. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse Senhor dos Exércitos é o Deus, amém? Que hoje foi revelado, é manso e humilde de coração. Amém? Mas lá as vitórias vinham que na batalha, na guerra, Davi. Então, e toda vez que obedeceu, os inimigos foram vencidos. Não teve uma vez que eles se colocaram na brecha para fazer a vontade de Deus, que o inimigo prevaleceu. Todas as vezes que Israel estava de pé diante do Senhor, o inimigo foi derrotado. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Por quê? Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Eles se sentiam super felizes e plenos por estarem sacrificando a Deus. Mas olha o que Deus diz. Amém? Tenho nada com isso. Mas no 23, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Amém? Amém? Então a Bíblia está afirmando que tem como eu me sentir super feliz e preenchido, fazendo o que o meu Senhor quer, para que tudo te vá bem. Amém? Amém ou não amém? Então, no texto em que nós lemos, porque isso aqui já é Deus avisando para punir, e puniu. Por 3 vezes Israel foram sitiados, foram para o cativeiro, mas sofreram demais por causa da desobediência. Amém? Aí no 8 em que nós lemos, diz assim, no 5: por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Amém, irmão? Apostasia eles sabiam que eram para fazer e não faziam. Se desviaram do caminho, viu o que quando nós lemos aqui? Para andar em todos os meus caminhos, eu ordenei. Mas eles se desviaram, fizeram coisas que desagradavam a Deus. Amém? Então, é claro, se faz coisas que desagradam a Deus, não vai bem a vida. Amém? Não vai, é o que a Bíblia está falando. Então, quando eles se apostatar, apostasia é seguir um caminho contrário ao caminho de Deus. É andar para trás e não para frente. Amém? Tem o caminho de Deus, leva a vida eterna. Mas fora do caminho, a destruição. Amém? Não é isso que a Bíblia diz? Então aí no 6, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. O que é reto é a palavra de Deus, só ela. E eles não falam o que é reto, de acordo com a justiça de Deus, não falam. É o que diz a Bíblia, reto é a Bíblia. É o conselho de Deus para nossas vidas, é que é reto. O nosso não. Jesus falou, eu sou o caminho, não tem perfeição nesse caminho. Não tem. Toda a sabedoria, toda a santidade,
toda justiça, toda perfeição está nesse caminho. Todo o poder está nesse caminho. Toda a sabedoria está nesse caminho. Tudo de bom para a alma está nesse caminho. Tudo. Se sair desse caminho, problema, sofrimento. Amém? Não fala o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade. Amém, irmão? Prestou atenção? Ninguém há que se arrependa da sua maldade. Um dos piores problemas hoje da cristandade é entender o que é arrependimento. Não se arrependem da miséria que vivia. Não se arrependem. Não entendeu ainda o que é se arrepender. Se arrepender é não vivo mais eu. Se arrepender é morrer 100% na cruz. Se arrepender que eu era mau. Eu era mau, eu não prestava. Enquanto parece dar para seguir a Deus, Ele me beneficiar agora, sem arrependimento, não tem como. Porque é o amor dEle, a bondade dEle que me leva ao arrependimento. Para eu me arrepender mesmo, eu tenho que entender o que aconteceu na cruz. Senão não tem arrependimento. Amém? Então eles faziam, praticavam, viviam desobedecendo e não se arrependiam, como se nada tivesse acontecendo. É o que diz o texto. Dizendo que fiz eu? Não aceitam a correção, não fizeram nada, está tudo certo, estão pregando a verdade, estão salvos, está tudo bem, está tudo certo. Não fizemos nada de errado. Não tem nada a ver. Não é assim? É ou não é? E que desgraça, e o Espírito Santo avisando, revelando o erro, mas vivem como se tivesse tudo certo. Dá para enxergar isso hoje, irmão? Aí no 11... E no 8, como pois dizeis, nós somos salvos e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado. Viu, eles falavam o quê? A lei está com a gente, a lei está com a gente, temos o pastor fulano, fomos batizados na igreja tal, eu sou membro da igreja, aqui ó, não significa nada. Amém? Não significa nada. Glória a Deus. No 11. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Amém, irmão? Mas prestou atenção que aos olhos do homem, a Bíblia está falando isso aqui, eles fazem o quê? Curam. Entendeu? Mas de forma leviana. Sabe como? Dizendo paz, paz. Aí é o Espírito Santo, quando não há. Não há. Dizendo que está tudo certo, mas o Espírito Santo diz que é mentira. Amém? Continuamente seguem seus enganos. O tempo está próximo. Isso aqui é para salvar, irmão. Amém? Isso aqui é para salvar em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus,
a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também, olha o que ela faz, opera em vós, os que crestes. Ela opera, amém? Ela faz a obra. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó, se alguém quiser falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém quiser, amém? Mas não para por aí. A cada dia fica mais estreito e não tem brecha para mentira. Amém? Leia aí, irmãos. 1 Pedro 4, 11. Se alguém falar, primeiramente, alguém vai querer falar? Aí é a ordem. Se vai falar, tem a ordem. Fale segundo as palavras de Deus. Amém? Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Então, ó, palavra, poder de Deus. Administre segundo o poder que Deus dá. Para quê? Propósito disso tudo. Para que em tudo, Deus seja glorificado. Amém? Olha o propósito. Ele deu tudo para que Ele seja glorificado. Esse é o propósito. Para mim ministrar, para mim agir, para mim decidir, para mim escolher. Seja lá o que eu vier a fazer, tem um propósito. Fale segundo a palavra, administre segundo a palavra, para que Deus seja em tudo glorificado. Agora, como vai ser isso? Viu as regras? E continua. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Só através de Cristo isso pode acontecer. Só em Cristo que isso pode acontecer. Ele é Senhor e Salvador, cabeça do corpo que é a igreja. A Bíblia diz que Ele fez tudo para nos levarmos a Deus. Então, sem Jesus, não tem como glorificar a Deus. E a Bíblia afirma, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé em Jesus, tudo é possível. Amém? Amém ou não amém? Agora, quem está falando aqui? Quem é que escreveu essa carta? O homem que escreveu essa carta? Pedro, que teve o encontro com Jesus. Amém? Só que essas palavras não são de Pedro. É o Espírito. Amém? Segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Aí ele fala de tudo, coisa linda, e depois continua. Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Jesus, Ele dá verdadeiramente a honra que se deve a Jesus. Amém? Na igreja, para a igreja. Para Ele ser glorificado, e o Espírito Santo faz essa obra. Conseguiu enxergar aqui o Espírito Santo usando o apóstolo Pedro e exaltando Cristo? Conseguiu, porque não é a carne, é o Espírito. A quem pertence a honra, a glória, o poder. Amém? Jesus. Então Ele dá a devida honra que se deve dar ao Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Amém? Foi Ele que morreu por nós. Aí o Espírito Santo faz isso. E está de acordo, porque segundo a palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo, a obra dele é glorificar o Senhor Jesus. E se é isso mesmo, e deixar o Espírito Santo nos governar, Cristo vai ser glorificado. Porque foi Ele que o Senhor enviou para fazer a obra em nós. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, eu não posso andar como um apóstata. A Bíblia diz que nos últimos dias
a apostasia estaria aí. Muitos se apostatarão da fé. Está escrito na Bíblia. É se desviar do reto caminho. E que nós não podemos, a Bíblia diz que como seria isso? Nos últimos dias buscariam doutores que falassem segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos, suas vontades. A Bíblia diz que eles são sensuais, porque não têm o Espírito. Fala para agradar a carne. Mas a Bíblia diz que a carne não tem proveito para nada. Então importa agradar a Deus. A cura, tem cura? Tem. Se de forma leviana, não. Mas tem que ser correta a justiça. Essa palavra cura mesmo. Ela cura. E tira, isso não é para condenar ninguém. Não tem médico em Gileade? Tem. Tem. Foi isso que perguntou. Claro que tem. Onde tem Jesus tem cura. Mas eu tenho que crer. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, que as coisas ruins aconteceram com o povo lá, tudo que aconteceu de ruim lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que é só para exemplos, para a gente entender, para não errar também. Hoje é o povo dele, é a igreja. Mas a Bíblia diz que os falsos estariam aí mentindo. Curam. Está falando de Jesus. Mas de forma leviana, não é como diz as Escrituras, porque rios de água viva vai fluir só como diz as Escrituras. Amém? Amém ou não amém? E que nós vamos, o que nós lemos, o que a Bíblia diz, que nos últimos dias também já tinha lá e tem hoje, pessoas que se preocupariam só com os seus desejos, iam se preocupar, iam buscar os seus interesses e não os interesses de Cristo. Qual é o interesse de Cristo, irmão? Salvar a alma. Aquela morte na cruz não foi para mais nada a não ser salvar a alma. Sacrifício eu não me preocupo, mas isso ordenei, que não saia do meu caminho. Tem que ser assim, e só aí, tu viu que Pedro some desse texto que nós acabamos de ler, ele some, e todos eles sumiram, viu que sumiu. Se alguém quiser falar, fale segundo Deus, de acordo com a palavra dele, amém? Se quiser administrar, segundo o poder que Deus dá. Ele está falando, mas manda a gente olhar para Deus. Ele está falando, mas manda a gente olhar para a palavra. Aí depois manda a gente olhar para Jesus. E é o Espírito Santo que revelou essas verdades. Ele some. E é assim que tem que ser. Aí vai acontecer. O Espírito de poder vai ser uma realidade na nossa vida. A paz que excede todo entendimento vai ser uma realidade em nossa alma. A alegria sobre-humana vai ser uma realidade em nossa alma. Porque o espírito de poder se encontra. Porque esse espírito de poder, Jesus falou assim, para o corpo dele, estou enviando, ele vai revelar a vocês toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Cristo é a nossa vida, que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que se eu ressuscitei com Cristo, eu busco e penso nas coisas de cima e não na da terra. Em Filipenses capítulo 3, não podemos esquecer desses versículos. Amém, irmão? Não esqueça desses versículos. Primeiro em Efésios diz, capítulo 2, que ele nos levou para as regiões celestiais. Amém? Olha o capítulo 3 de Filipenses. No 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas.
só pensa nas coisas terrenas, irmão. Se eu pregar satisfazendo a carne de vocês, o desejo de vocês, eu estou revelando que eu só penso nas coisas terrenas, porque eu estou dando o que a humanidade pede: cura física, prosperidade, saúde física, provisões para o cotidiano do dia a dia, que eu estou protegido, que eu estou guardado, que não vai faltar nada, essa doença vai sumir. É o que o mundo busca e quer, mas a salvação da alma não. Amém? Amém ou não amém? O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, satisfação própria, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, confusão, que só pensam nas coisas terrenas. Aí, meu irmão, agora que coisa linda. Aí ele fala isso aqui dos falsos, revela como é revelado os falsos, o que é que eles pregam, amém? Satisfação da carne, para satisfazer o teu desejo, um amor líquido, já acaba, que tu fica na confusão de novo, porque aquilo não acontece, tu não tem paz na alma, tu não consegue, não fica com paz na alma, com a mentira, amém? Vai se sentir sozinho, tu vai andar e vai ter um momento da vida que tu vai se sentir sozinho, sem a presença dele. Aí tu viu que foi uma confusão, você não está com poder em você, porque ele está oferecendo um Deus que não se apresenta com a mentira, ele é a verdade, amém? No 20, mas a nossa cidade está nos céus, amém? Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Salvador é Senhor, esperamos Ele. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, esperamos. Então a nossa esperança é o quê? Nós esperamos Jesus, e a Bíblia é bem clara que a nossa cidade, não é essa aqui, está nos céus, amém? Aí a mensagem tem que ser de acordo com essa revelação. O que vai ser revelado? O mundo presente, visível ou eterno? Então, se pregar o mundo visível, desejo terreno, é mentira, porque ele está falando que a nossa cidade, a nossa moradia, o nosso mundo, não é mais aqui, é de cima. Essa palavra vai para entrar luz, para a gente deixar a morte escolher a vida. Amém? Andar fora do caminho é escolher a morte, porque a Bíblia diz em Romanos 8, que a inclinação para a carne é morte, destruição, mas a Bíblia afirma que a inclinação para com o Espírito, segundo a Bíblia, vida e paz, amém? Inclinação para o Espírito, para onde Ele quer que eu vá. Quando eu acordo de manhã, qual é o desejo do Espírito? Me levar para onde? Para cima. Busca e pensa nas coisas de cima, não nas da terra. Cristo é a vossa vida, amém? Então tem que buscar a vida de cima e viver a vida de cima, segundo a Bíblia, porque o homem criado segundo Deus, quando é criado, verdadeira justiça, paz e santidade, verdade, amém? Fora disso é mentira, que esse engano, aí a Bíblia está falando aqui o problema deles, não fez nada de errado, andam em seus caminhos e dizem que não fez nada de errado. Lembre-se, a adoração aqui era literalmente, o povo de Israel chegou a sacrificar os filhos, abominação para Deus, pegava os deuses da fertilização, os deuses estátua aí, literalmente, mas a Bíblia vai mais além. O Senhor Jesus disse, o Espírito Santo deixou escrito assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí com o mundo espiritual, o mundo, o sistema e as coisas.
E a Bíblia afirma aqui no Novo Testamento que nós estamos sendo edificados, tem que haver essa edificação, e tem que ser notório, porque nenhuma construção é invisível. A do mundo invisível, ela é invisível, vai na alma fazendo a obra, mas ela é externada. Aí o povo vão ver que tem uma construção ali, só que eles não entendem, mas quem está experimentando entende que é interna. E ela passa, a beleza da construção interna é vista quando passa a ser externada. Que construção linda com a vida. Mas onde foi essa construção? Na alma, casa espiritual. O líder que não levar isso, ele é mundano. Ele está pensando em encher a igreja dele, encher de membros. Jesus não. Jesus, uma multidão saiu de perto dele, não ligou não. Ainda falou para os 12, quer ir também? Sabe por quê? Eu não vim aqui para vocês permanecerem mundanos. Eu vim salvar a alma de vocês, eu vim fazer com que vocês nascessem de novo. Quem ficou se deu bem. Entendeu? E quem ficar na verdade vai se dar bem. Não sair desse caminho. Isso eu ordeno. Vou revelar toda a verdade, e Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Se a Bíblia afirma isso, creia, toda promessa em Cristo é sim. Verdade revelada, verdade praticada. Por quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual o propósito disso tudo? Para que o Pai seja glorificado em tudo. Quem tem o Espírito tem tanto o Pai como o Filho. Quem não tem o Espírito não tem o Pai e não tem o Filho, porque são inseparáveis. Que seja o Espírito, porque os filhos são guiados, influenciados, governados pelo Espírito. Amém? Como? Vivendo em toda a verdade que Ele revela. Não dá para fugir disso. Quem falar segundo a carne, morte e destruição. Mas quem falar pelo Espírito, vida e paz. Que seja essa a realidade em nossas vidas, senão vamos ser contados como entre os apóstatas, que se desviaram do caminho, que a Bíblia afirma que tem. E estão a maioria falando a mesma coisa. Não fiz nada. Não fizemos nada. Fez sim. E tem uma liderança que faz a mesma coisa. Estão curando. Levianamente. Mas a Bíblia do Senhor diz que a igreja dele está na terra. Amém? Os fiéis estão aí. E a apostasia é infidelidade. E o Senhor Jesus deixou escrito aqui no Evangelho para nós. Os fariseus e os saduceus pediram um sinal. Jesus fala assim, uma geração adúltera pede um sinal. Só vai ficar com o sinal do profeta Jonas. Uma geração... Estão pedindo sinal ou não estão aí? Então, mas pede. Eles já tinham visto cada milagre no Antigo Testamento e cada profecia a respeito de Jesus. Aí a salvação chegou plenamente. Eles falando com o sinal, perdeu o sinal. Jesus está se apresentando a nós. Não precisamos mais de nada. Geração adúltera. Sabe para quem ele falou Sabe para quem ele falou geração adúltera? Não foi para Israel, o povo dele. E hoje, geração adúltera que se reúne, infiéis. Infiéis, não vivem a palavra. Estão pedindo sinal. Jesus Cristo continua do lado de fora.
mas para os fiéis, ele é o sinal. Tudo que nós precisamos para a nossa alma. Amém? Então não tem. Onde tem a mentira, quem reina é o mentiroso. Seja isso repreendido em nome de Jesus. Eles ficam maravilhados e ainda ficam presos em seus enganos. Possamos viver a verdade. Como? Viu? Não erramos, não precisamos se arrepender, não precisa mais de nada. A igreja de Laodiceia falou isso. Ninguém se arrepende de suas maldades. Então a Bíblia afirma que tem que se arrepender dos seus erros. E a Bíblia afirma que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. A presença dele em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé.